Obrigados, e obrigada por me terem dito isso. Desligamos o meu também. E eu então agradeço que desliguem os microfones, porque torna-se muito confuso, como já viram. E eu inicio então novamente a sessão de boas-vindas a este webinar, cujo tema é o ar-condicionado para a indústria farmacêutica, e terá como orador o engenheiro João Antero Cardoso, que é licenciado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico no ramo da termodinâmica. É professor adjunto convidado no ISEL, especialista em climatização, membro da ASHRAE e foi vice-presidente da EFRIARC em 2009 e também presidente da EFRIARC em 2011. Colaborou em diversas empresas, nomeadamente na Gaspar Correia, Fundição de Oeiras, Eletroconsol, BLC Navitas e A7. Realizou projetos, orçamentou e supervisionou obras nas especialidades de climatização, aquecimento, ventilação, vapor, ar comprimido, vácuo, redes de água, fluidos industriais e medicinais, esgotos, gás e proteção, contendo-se maioritariamente em projetos na indústria farmacêutica. Por tudo isto e pela experiência de campo que o engenheiro João Cardoso demonstra, agradeço ao engenheiro João Cardoso esta apresentação, que com certeza será muito profícua. Quero também agradecer a vós, membros associados, por acreditarem na EFRIARC e aos membros beneméritos que nos apoiam sempre nos nossos eventos. Por fim, como é costume, poderão colocar as vossas perguntas no campo do chat ou enviar diretamente para o engenheiro João Cardoso através do e-mail apresentado neste slide. E assim termino, dando a palavra ao engenheiro João Antero Cardoso para iniciar a sua apresentação. Obrigada pela vossa atenção, pelo vosso aviso e boa tarde. Fiquem bem. Olá, muito boa tarde a todos. Agradeço a vossa presença e agradeço principalmente à EFRIARC por me ter convidado. Tenho todo o gosto em partilhar a minha experiência nesta área farmacêutica, que começou há muitos anos, ainda ontem, num projeto que eu estou a fazer com um arquiteto que nos tem acompanhado desde então. Chegámos à conclusão que a primeira vez que trabalhámos já foi há 30 anos, né? Parece que foi ontem, e temos feito muita coisa juntos. Uma instalação farmacêutica, na sua essência, não é obrigatoriamente diferente das outras instalações, quer dizer. O que acontece é que o rigor é outro. A exigência, a necessidade de não falhar, os resultados finais, tudo isso é verificado, como eu falarei na apresentação que vou fazer, e validado. E, portanto, nós, muito a montante, temos que fazer os cálculos, fazer o conceito, fazer realmente o planeamento de todo um trabalho com muito cuidado, e a experiência aí vem ao de cima, obviamente, não é? Para que depois, no fim, haja alguém, uma entidade independente, que eu vou falar daqui a bocadinho sobre esse assunto, que vai analisar e vai verificar se está tudo bem. Se não estiver bem, metidos numa embrulhada, não é? Não pode ser. Felizmente nunca aconteceu, nem vai acontecer, porque as pessoas, tal como eu vou falar agora, o que interessa aqui mesmo é o rigor é que interessa. Eu tenho, vou começar, peço desculpa por este entregue, mas a apresentação não estava a entrar. Eu vou falar então do ar-condicionado ligado à indústria farmacêutica. Vou começar por fazer uma introdução aos regulamentos, normas e a documentação na qual eu me costumo basear, ou me tenho baseado para fazer este tipo de projetos. Depois gostaria de apresentar a terminologia, tem muito a ver com o tipo de termos que são usados para fazer os cálculos e para discutir os assuntos com os clientes e com os fornecedores e com os instaladores. Depois passarei a uma parte que é o conceito base, onde vou falar um bocadinho sobre a concentração de partículas e como é que se classificam as salas e os ambientes relativamente à concentração de partículas. Falarei depois um pouco sobre o controle da pressão do ar, é uma das partes mais importantes num projeto de climatização, não só, mas pronto, de climatização de farmacêuticas e de outros ambientes, mas de farmacêuticas é aquilo que me traz hoje aqui a falar.
Depois, como é que se controlam a concentração de partículas? Quais são as ferramentas que nós temos à nossa disposição para controlar a concentração de partículas? Depois passarei à parte mais concreta do projeto e também apresentarei um pequeno exemplo de um projeto pequenino, só para exemplificar aquilo que eu vou falando ao longo da apresentação. E depois, numa parte mais final, falarei de como é que se consegue fazer alguma contenção de consumo energético numa instalação farmacêutica. Já de si, de climatização farmacêutica, dadas as quantidades de recirculação de ar que existem neste tipo de instalações, é complicado fazer aqui poupanças de energia, mas eu vou falar uma ou outra técnica que o permite fazer. Em Portugal, como sabem, agora ultimamente tem-se falado muito, não é, por causa do problema do Covid, a entidade que regula a indústria farmacêutica, tanto em fabrico, como em importação, como em distribuição, é o Infarmed. O Infarmed, que é a Autoridade Nacional de Medicamentos e Produtos de Saúde. O Infarmed segue uma série de regulamentos, nomeadamente o regulamento que ainda está em vigor, que apesar de ser 2005, é o 92, que vem de uma diretiva europeia de 2003, que estabelece os princípios e diretrizes das boas práticas de fabrico de medicamentos. Este é um decreto geral, não tem muito a ver com a parte de climatização, mas é sobre ele que se incide todo o trabalho da Infarmed. Depois, em termos europeus, na Europa existem o Eudralex. O Eudralex tem vários volumes. O volume 4 é o que fala em os chamados GMPs. Há muita gente que ouve falar em GMPs, e eu lembro-me quando comecei a minha carreira nesta área, havia instaladores e empreiteiros que já estavam fartos de ouvir falar GMP, mas o que é isso, o GMP? Queriam comprar os livros, só que na altura aquilo era uma fortuna, não havia internet, não é? Agora consegue-se encontrar tudo isto na net e se tiverem curiosidade, ir ao volume 4 Good Manufacturing Practices, há uns volumes e depois há uns subvolumes que falam de medicamentos orais, medicamentos injetáveis, medicamentos veterinários, etc. Na Europa, nos Estados Unidos, ultimamente também se tem ouvido falar muito do FDA, Food and, como é que é? Desculpem lá, Food and Drug. E o que falam também das GMPs, neste caso, que interessa é uma norma que é a 21 CFR 210 e também a 211. Também eu deixei aqui o site para se poderem, um dia, se tiverem curiosidade, para Food and Drug Administration. Fez-me aqui uma branca, estou farto de falar em FDA, nunca digo as palavras todas, cá está. Food and Drug Administration. Por acaso o nosso Infarmed não trata da alimentação, é uma pena, porque não é que não esteja regulada, mas não está regulada com o mesmo rigor do que o medicamento. Nos Estados Unidos o rigor é idêntico, seja alimentação, seja medicamentos orais, o rigor é o mesmo. Em termos de normas que, pronto, não são regulamentos, não são imposições, que nós usamos para conseguir classificar e, portanto, e discutir qualidade no interior dos recintos que trabalhamos, temos a ISO 14644, tem várias partes, a parte 1 a 4, a parte que nos interessa é a parte 4, se não me engano, que tem a ver com a qualidade das salas e o tipo de partículas que estão lá nas salas e como é que se evita e como é que não se evita. E essas recomendações todas também deixei aqui um caminho para estar na minha apresentação que podem seguir. Eu penso, pronto, eu imagino que esta apresentação depois poderá ser divulgada, mas para já eu estou a apresentar aqui, depois se for preciso eu mando isso por mail ou qualquer coisa para quem me pedir. Em relação à ASHRAE, a ASHRAE não deixa de ter também um capítulo dedicado a isto, nas applications, é o capítulo da 9, antigamente era o 18, eles entretanto foram introduzindo mais capítulos nos novos manuais. O capítulo 19 fala em Clean Spaces, nós utilizamos Clean Rooms como terminologia, eles usam Clean Spaces, é o mesmo, mas
eles também falam muito não só da indústria farmacêutica, mas também da indústria eletrónica, que também ainda tem mais rigor do que a indústria farmacêutica. Depois há 2 ou 3 papers que eu fui adotando ao longo da minha vida, nomeadamente, que tem sido um Aschrei Journal, nomeadamente este do Sr. John Zhang, que é o que se designa o Understanding Pharmaceutical Clean Room Design. Fala muito sobre aquilo que eu vou falar hoje e acho que vocês encontram isto facilmente na net e tem muito interesse. Também em relação ao controle das pressões, também tenho um paper que eu uso muito, que também está facilmente disponível na net, está aqui, Room Pressure for Critical Environments. E, finalmente, um outro paper que tem a ver com recuperação e controle do consumo de energético nas salas limpas, que é este paper Conserving for Fun Energy in Clean Rooms. Aqui, ao falar em Fun Energy, já dá uma pista daquilo que nós podemos fazer para controlar aqui um pouco o consumo energético. Em relação à terminologia, queria-vos só falar de um modo genérico, que é uma sala limpa. Uma sala limpa, um clean room, um clean space, é um espaço fechado, obrigatoriamente fechado, com controle ambiental de partículas, sem dúvida, mas também de temperatura, umidade e também a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é realmente estes 1, 2, 3, 4 parâmetros são os fundamentais. Depois tem outros parâmetros que vêm um bocadinho por imposição destes 4 primeiros, são os padrões de fluxo e movimento de ar, e finalmente a vibração, ruído e organismos viáveis e iluminação. A vibração e o ruído são importantes porque são espaços fechados. Hoje em dia as salas brancas já têm muito mais vidro, as pessoas já não sentem aquela claustrofobia, mas até há uns anos atrás as pessoas estavam fechadas num espaço totalmente fechado, sem janelas, praticamente só tinham um postigo no vidro, um postigo na porta, que permitia ver o que se passava cá fora e, mais importante, também quem estava cá fora ver o que se passa lá dentro, porque as pessoas estão numa sala branca, se tem uma síncope, se lhe dá qualquer problema, o resto das pessoas que estão na fábrica têm que saber. Uma sala limpa, propriamente dita em repouso, é uma sala limpa que está completa, com todo o equipamento de produção, mas sem ocupação humana. E isto é importante para se fazer a classificação de uma sala. Um fluxo de ar turbulento é um fluxo de ar que toda a gente conhece, quem está aí no ar-condicionado, tem velocidades e direções mistas. Portanto, é turbulento, não é totalmente aleatório, mas não é propriamente um fluxo organizado. Nós, em certas classificações de salas brancas, usamos um fluxo de ar unidirecional. Antigamente se chamavam este fluxo laminar, mas isto não é propriamente um fluxo laminar. É um fluxo unidirecional, ou seja, ele tem umas linhas de velocidade paralelas, irregulares, mas não se pode chamar este fluxo laminar. E, portanto, o ar que flui numa direção constante e uniforme e pode ser num espaço ou numa zona de uma sala, pode não ser a sala toda. Um filtro HEPA, um HEPA, que é um High Efficiency Particulate Air, são filtros com eficiência, no mínimo, uma eficiência em massa de 99,97% para partículas de 0,3 micron. Depois há filtros que vão com uma eficiência superior e pronto, mas esta eficiência 99,97 são os chamados H12, que são filtros, no mínimo filtros que nós usamos para a farmacêutica. Quando nós estamos numa classificação mais rigorosa, podemos ir pelos Hs por aí fora, H13, H14, e depois vai a classificação. Depois há aqui um termo que é um termo que eu uso muito, importante também para aquilo que eu vou explicar em seguida, que é a designação de ar infiltrado. Isto também existe na nossa norma que nós usamos para tratar de ventilação. É o ar que penetra no ambiente por infiltração a partir de um espaço adjacente, e aí aqui na parte farmacêutica estamos muito interessados em relação à diferença de pressão entre os espaços. Portanto, nós estabelecemos um regime diferencial de pressão
e depois o ar que atravessa as frestas de uma porta, por exemplo, é o ar infiltrado. Isto do ponto de vista da sala, o ar que entra na sala. Depois há o ar exfiltrado. Isto é uma tradução minha, embora isto exista em inglês, mas eu não encontro em português uma tradução mais feliz, mas para mim serve, que é o ar que, do ponto de vista de quem está no ambiente, é o ar que sai desse ambiente. Um ar que, em vez de ser infiltrado, é exfiltrado. Sai. Porquê? Porque a pressão da sala onde nós nos encontramos é superior à pressão da zona adjacente. E, portanto, o ar tende a sair pelas frestas da porta por efeito de diferença de pressão. Tanto um como o outro são o ar migrado. Portanto, isto não é um termo muito utilizado, mas é um termo genérico que designa tanto a infiltração como a exfiltração. Em relação aos produtos que nós temos que proteger, ou para os quais temos que criar condições, há produtos orais, são produtos, obviamente, que são administrados por via oral, e depois há os produtos parentais. É um produto que é injetado, pode ser injetado intravenoso ou muscular. Normalmente os injetáveis intravenosos são aqueles que obrigam a maior cuidado nas salas. Os produtos parentais são fabricados em condições ascéticas, ou então são esterilizados para destruir bactérias e obedecer aos requisitos da asepsia. Portanto, hoje em dia também há hipótese de fazer o enchimento de produtos em condições não ascéticas e depois há uma esterilização posterior. Ou então, toda a sala é ascética e nós temos que garantir as condições de asepsia e o produto portanto, o enchimento de frascos ou de ampolas ou mesmo de seringas é feito num ambiente já ele ascético. Em relação à concentração de partículas, o que é uma concentração de partículas? É uma quantidade de partículas individuais por unidade de volume de ar, partículas de determinado tamanho por unidade de volume de ar onde elas se encontram. Quando se atinge um final de uma instalação, existe a chamada qualificação da instalação. Essa qualificação se pressupõe várias atividades formais, que também se usam noutro tipo de instalações, não é obrigatório ser só farmacêutica. Chama-se isso uma parte de comissionamento, de verificação, orientadas pela qualidade. Uma coisa muito importante é que sejam cuidadosamente documentadas e para isso, desde a fase de projeto até a fase de instalação e de ensaios, todos os intervenientes têm que ter muita atenção em guardar cuidadosamente toda a documentação, porque essa documentação depois vai servir para se criar um dossiê final, que é o dossiê de toda a instalação. Nessas avaliações de desempenho, o que se avalia é que as condições sejam aquelas que foram previstas inicialmente, quando foi feito o programa de projeto, para que os produtos sejam manuseados em condições adequadas, não é? Sejam ascéticas ou não. Uma classificação de uma sala limpa, já houve várias, começámos por ter normas americanas, depois vieram normas também europeias. Nesta altura o que se usa internacionalmente é uma ISO, que é a ISO 14644, e que no volume 1, na parte 1, fala da pureza do ar ambiente para uma sala limpa, ou obrigatoriamente uma sala limpa, ou não, mas para já é usada para salas limpas. Depois da qualificação da instalação, também existe um outro processo, que é a validação, que é um processo, uma abordagem que começa desde o projeto e acaba quando o produto já está a ser processado, que é também orientada na qualidade, e aí sim, aí é que se faz a documentação de todo o processo farmacêutico, de modo a que um dia mais tarde, se houver uma dúvida, alguém se sentiu mal porque tomou um medicamento, vai ao processo de validação e vai verificar se aquele lote, naquela determinada altura, foi ou não verificado e em condições é que foi, e se isso foi validado, se foi testemunhado, se há documentação sobre isso. Em relação à norma que eu queria falar, 14.644, na parte 1, fala da classificação das salas. A classificação tem diversos escalões,
e os diversos calores são dados por esta equação. Esta equação, que é o CN, é a concentração máxima de partículas permitida para uma determinada qualidade do ambiente. Estes são partículas por unidade de volume, por metro cúbico. N é a classificação que se pretende obter, a classificação vai de 1 a 9, sendo 1 a que tem menos partículas e partículas mais pequenas, e a 9 aquela mais grosseira. Estão a ver ali no exponencial N. D é a dimensão da partícula, em micrometros, e assim nós podemos classificar uma sala de acordo com a tolerância máxima de concentração que queremos por uma determinada dimensão. Isso cada produto depois é que vai dizer, os clientes é que vão dizer, olha, eu quero isto classificado de acordo com o ISO 1, ou o ISO 8, ou o ISO 7, ou o que for, e nós temos que projetar uma instalação que garanta essa classificação quando for feita a qualificação e mais tarde a validação. Nós temos aqui, na norma, tem uma tabela que eu aqui ponho, que mostra as diversas ISOs em função das determinadas partículas, e ali em baixo estes números que aqui estão são a concentração. Portanto, deste lado as ISOs, aqui em cima o tamanho das partículas em micrometro, isto aqui está micro, mas devia ser em micrometro, e aqui a concentração máxima, por exemplo, uma ISO 1 só pode ter 10 partículas de 0,1 micro por cada metro cúbico. Já a ISO 6 permite 1 milhão. Não é? Por exemplo, uma ISO 6 para partículas de 0,5 micron, que é aquela que nós usamos mais, o tamanho que usamos mais, é 0,3, 0,5, são aqueles tamanhos que usamos mais. Para conseguirmos uma ISO 5, nós não podemos ter mais que 10.200 partículas de 0,3 micrometros no determinado ambiente. Isto também se pode ver de um modo gráfico, que é a mesma coisa, mas aqui em baixo estão aqui a dimensão das partículas, aqui o máximo de concentração e aqui as ISOs. Portanto, uma pessoa também pode encontrar estes parâmetros. Claro, quando há bocado eu falei dos filtros EPA, eles realmente conseguem conter partículas até a partir de 0,3 para cima, 0,3 micrometro para cima. Para partículas mais pequenas já temos que ir para filtros um bocadinho mais com mais capacidade de retenção, que são os chamados UPA, mas que nós não usamos na indústria farmacêutica. Isso é usado mais em indústrias do tipo nuclear e talvez até, não tenho a certeza, até eletrónica. Em relação ao controle de pressão, vamos então falar um bocadinho. Eu quero então mostrar, no fundo, o que é que nós estamos a falar. Nós temos que, para cada sala, temos que fazer aqui um balanço. E para cada sala é feito um balanço individual, exclusivo, dentro do ar que é insuflado, o ar que é extraído ou retornado e o ar que é migrado entre salas. E quando digo migrado, não estou a distinguir se é infiltrado ou se é exfiltrado. Nós conseguimos calcular o que se passa numa infiltração ou exfiltração, numa migração, através da equação de Bernoulli, mas que é uma simplificada para um fluxo constante e incompressível, que é esta equação, o caudal de fugas através de uma fresta, é dada que é dada em metros cúbicos por segundo, neste caso eu estou a usar unidades internacionais, como é óbvio. A é a área da abertura da fresta, pode ser uma fresta de uma porta, pode ser uma abertura, pode ser uma abertura própria de produção. Muitas vezes nas salas de produção existem aberturas entre duas salas para passar produto, não é? Portanto, nós temos necessidade de calcular se há uma diferença de pressão entre duas salas, qual é a quantidade de ar que vai passar, migrar, vamos assim dizer, através dessa abertura. Essa abertura tem uma área, são tantos metros quadrados. O C é uma constante que depende da forma. Se for uma forma retangular, como uma fresta de uma porta ou como uma abertura normal entre paredes de duas salas contíguas, o fator é um fator empírico que é 0,85, é o que nós usamos. O ΔP é o diferencial de pressão através dessa abertura, da pressão através da abertura, entre salas, mais concretamente em Pascal. E N é mais uma vez uma constante empírica que nós no sistema internacional
usamos 0,5, portanto aqui no fundo é a raiz quadrada. E V é o volume específico do ar nas condições médias das duas salas. Não estamos aqui, não tem um peso muito grande, mas também convém ter noção qual é o volume específico do ar nessas condições. Claro que se estivermos em grande altitude, não há fábricas em grande altitude, espero eu, mas se estivermos ao nível do mar, este volume pode-se adotar um valor e acabou. Ora, em termos gráficos, como é que é a apresentação desta equação? Infelizmente eu não tenho aqui em sistema internacional, mas eu aqui ao lado pus um exemplo do que é que estamos aqui a falar. Estamos a falar de quando a pressão é positiva entre as duas salas, nós temos aqui um caudal positivo, ou seja, vai da sala que tem mais pressão para a sala que tem menos pressão. Eu, por exemplo, aqui 0,04 polegadas de água são equivalentes a 10 Pascal, que está aqui, equivale aqui a um caudal de 300 CFMs, ou cubic feet por meter, que são à volta de 140 litros por segundo. Ora, se vocês considerarem que 10 Pascal, 140 litros por segundo, claro que isto é para uma determinada fresta, estou a falar aqui de um caso específico, do ASHRAE Journal, que vem no ASHRAE Journal 2003, mas estamos a falar de caudais importantes, para relativamente pequenas diferenças de pressão. E também o contrário, estas curvas são completamente simétricas, o mesmo acontece quando a pressão é negativa. Portanto, isto é do ponto de vista da sala positiva, que tem pressão positiva, isto é de quem está na sala que tem pressão negativa. Em relação a uma passagem de frestas de portas, o chapter 19 da ASHRAE tem aqui umas tabelas que têm a ver com a área de passagem de uma porta. Claro que isto vai a áreas de passagem gigantes, aqui 0,2, 0,2 de 25 metros quadrados. Nós, tipicamente, numa porta simples, daquelas 2 metros quadrados com 80 de largura, tem uma área de passagem de frestas que equivale a cerca de 0,016 metros quadrados. Portanto, anda aqui entre os 13 e os 26. E se nós tivermos aqui uma diferencial de pressão típico de 15 Pascal, que é mesmo típico, devo dizer, nós temos uma passagem nessa porta de 60 litros por segundo. 60 litros por segundo, eu sei que há muitos colegas que não gostam muito de utilizar os litros por segundo, mas se quiserem ter uma sensibilidade melhor, basta multiplicar isto por 3,6, não é? E veem que realmente é um caudal importante. E, portanto, sendo um caudal importante, é também um caudal que nós temos que ter em conta quando fazemos o balanço de uma sala. Não se pode desprezar as migrações, de maneira nenhuma. Qual é o problema das migrações não controladas? Se nós temos, por exemplo, uma infiltração de uma sala que não está classificada para dentro de uma sala que está classificada, o que é que esse ar vai trazer? Vai trazer mais partículas, mais concentração de partículas do que aquelas que nós queremos tolerar na sala tratada onde nós estamos. De maneira que isso são consequências indesejáveis. Portanto, o que é que nós fazemos? Sempre migrar. Se há migração, é sempre migrar das zonas mais limpas ou classificadas das zonas menos limpas ou eventualmente não classificadas. E nós chamamos a isso um regime de pressões que chamamos em cascata, ou seja, começamos desde as pressões mais altas nas zonas mais limpas, ou naquelas zonas, imaginamos as zonas acéticas, até às zonas não limpas ou que não estão tratadas, onde as pressões são mais baixas, eventualmente até chegar à pressão atmosférica. Portanto, o regime de pressão em cascata é uma defesa para garantir que as zonas se mantêm com a classificação que nos é exigida. Uma daquelas papers que eu mostrei no início fala de vários testes que se fez entre salas, com as portas abertas, a abrir, a fechar e tudo mais, e lá está escrito que a partir de uma diferencial de 2,5 Pascal entre salas já se consegue manter a contenção. Normalmente nós andamos nos 12,5, as normas apontam 12,5, como mais seguro, e eu, claro, não vou a 12,5, a impressão é difícil de estar a garantir, nós fazemos sempre um arredondamento para cima para 15 Pascal. Portanto, por isso é que eu há bocado falei nos 15 Pascal.
mas mesmo mantendo um diferencial de pressão adequado, o sentido de abertura das portas pode ocasionar infiltrações indesejadas. Reparem, se eu abrir uma porta com alguma velocidade, ao lado onde nós estamos a abrir a porta, estamos a aumentar a pressão. Portanto, estamos a aumentar a pressão com o movimento da porta. Mas do lado contrário, do lado onde estamos a empurrar, a pressão é negativa, porque cria ali uma depressão, efeito de pressão, não é? Agora imaginem que nós estamos numa sala, a abrir a porta, numa sala menos, com mais partículas do que na sala onde queremos entrar, e a porta abre para o lado da sala onde tem partículas. Nós, ao criar uma depressão ao abrir a porta, mesmo que o diferencial de pressão seja superior na outra sala, mas criamos ali uma depressão e fazemos entrar algumas partículas com esse movimento. Portanto, o sentido da abertura das portas também é importante para garantir que não há entrada de partículas. É lógico que o sistema de climatização depois recupera, mesmo que entrassem algumas partículas por uma entrada de uma pessoa, a própria pessoa também traz partículas e, portanto, o sistema vai recuperar. No entanto, há que ter em conta também a abertura das portas e o sentido da abertura das portas para evitar também a entrada de partículas. Aqui é o que eu digo aqui, a abertura da porta vai sentido posterior das salas com pressão negativa. Isto feito em testes laboratoriais. Outra técnica que se usa cada vez mais, mas claro, cria alguns entraves na operação, são utilizar antecâmaras. As antecâmaras realmente é uma grande salvaguarda para que haja, para evitar a passagem de partículas e de concentrações de partículas de umas salas para as outras. As antecâmaras têm um problema que é, tem mais portas, portanto, se eu quiser entrar numa sala que não tem antecâmara, abre uma porta. Se eu quiser entrar numa sala que tem uma antecâmara, tenho que abrir e fechar duas portas, né? E eventualmente não posso abrir as duas portas ao mesmo tempo. Se for uma antecâmara que tenha uma cascata de pressões, eu abro a porta de fora, entro na antecâmara, espero que a porta se feche e depois é que abro a porta para a sala e tudo isso demora tempo, não é? Em termos de operação é um bocado aborrecido, mas é assim que tem que ser feito na maioria das vezes. Como é que nós, que técnicas é que nós temos para diminuir a concentração de partículas? Portanto, há sempre um efeito de diluição, que não é muito usado na climatização, devo dizer, na climatização de farmacêuticas, porque equivale a ter que usar ar novo, a diluição com ar novo, e este ar novo vai criar mais cargas térmicas e, portanto, nós, teoricamente, a não ser em salas limpas, onde haja lá produtos perigosos e que nos quais não ponhamos também, não queiramos também que haja contaminações cruzadas, nós usamos no máximo 10 a 15% de ar novo em toda a recirculação. A diluição, claro que diminui, aqui está um gráfico que mostra a concentração de partículas em função da diluição. Quanto mais, aqui vem que estão ASH, quer dizer Air Changes per Hour, ou seja, recirculações, renovações neste caso, por hora. Para uma renovação por hora, há aqui uma queda de concentração, que é a linha azul mais acima, que é esta queda, algo longa, pode demorar 3 horas, e se subirmos a quantidade de renovações, pode reduzir isto para menos de uma hora, portanto, uns poucos minutos, com 12 renovações numa sala, conseguimos baixar as partículas radicalmente. Isto também acontece de modo muito parecido em relação a um VAR, desta vez filtrado. Estas air changes per hour que estão deste lado são de ar novo, estes air changes per hour que estão aqui é a recirculação, não é a renovação. E aqui o que se passa é passar através de um filtro, neste caso um filtro com 99,97% de eficiência, e se passarmos um volume por hora através de um filtro, realmente o efeito é muito parecido com uma renovação sem filtro. Se passarmos para 12, portanto, a redução de partículas é dramática. Devo dizer que nós, na classificação mais baixa que usamos na climatização de salas brancas, que é uma classe mais baixa, como ISO 8, ISO 9, nós não pomos menos de 15 recirculações, ou seja, 15 volumes da sala a passar por um filtro em cada hora. Portanto, acima destes 12 que aqui estão.
e assim consegue-se atingir a classificação com relativa facilidade. Há outras coisas, mas em termos de filtração é assim. Isto também vem aqui no ANACHAI. Há várias fontes de poluição no interior de uma sala. A começar, já vou falar delas, mas nós temos que calcular qual é a concentração esperada devido a pessoas, aos próprios materiais, à infiltração vinda de outros lados. Temos que ter uma ideia de qual é essa taxa de concentração e com que velocidade é que ela aumenta, que é para sermos capazes de contrariar. As fontes estão aqui neste desenho, que também vem no ANACHAI Journal. Vêm aqui as partículas a serem geradas por infiltração, quando não há antecâmaras, imaginando que aqui é um corredor, por hipótese, e que a concentração de partículas aqui é superior à do interior. Outra fonte de partículas são as pessoas, operadores, nesta altura são até a maior fonte de produção de partículas, são os operadores. Os operadores têm que ter uma proteção de roupa adequada, mas mesmo por melhor que seja a proteção de roupa, eles libertam partículas à mesma, e então, para reduzir a quantidade de partículas que são libertadas, as pessoas têm que também saber movimentar-se dentro de uma sala limpa, não podem movimentar-se com movimentos bruscos, têm que andar devagar, têm que ter algum cuidado. Portanto, para além do calvário, que é estar dentro de uma sala limpa, com um fato que nem as deixa transpirar, também têm que ter cuidado na movimentação e tudo mais. Outra fonte de partículas que também existe é o próprio ar, por mais filtrado que ele esteja, deixa sempre passar algumas partículas, não é? Portanto, também é uma fonte de partículas. Portanto, são estas as principais fontes de partículas. E, pronto, já sem falar então do próprio processo, não? O próprio produto, ele próprio também produz partículas, e interessa conhecer essa taxa de produção de partículas. Isto não é tão fácil assim, nós falamos com os clientes e, portanto, fazemos os nossos cálculos. Para fazer os cálculos, existe uma forma fácil de entender, que nos dá aqui a quantidade de volumes de ar que nós vamos ter que recircular através de filtros, em função de uma taxa de formação desculpem lá que eu estou aqui a andar um passo à frente, portanto o V é a taxa horária de renovação, e em função de uma taxa de reposição ou de produção de partículas, que é esta G, que são a quantidade de partículas por cada metro cúbico por hora. É esta taxa que nós temos que determinar. E depois temos que fazer aqui no denominador uma diferença entre a concentração de partículas que nós queremos que exista no recinto, menos a concentração de partículas que existe no ar insuflado, que, como disse há pouco, ele próprio também é uma fonte de concentração de partículas. Portanto, fazendo esta conta, e aqui o mais difícil é encontrar esta taxa, nós conseguimos ter uma ideia de quantas recirculações mínimas é que temos de ter no ambiente através do ar-condicionado, para garantir a taxa X, seja ela qual for. Para vos dizer, só para terem uma ideia de concentração de partículas que são geradas por um operador, ele pode emitir, mesmo que esteja vestido, adequadamente vestido, peço desculpa, ele pode produzir mais de 350 mil partículas de meio micron por cada segundo. Portanto, só os operadores, que são nesta altura, porque claro, há bocado eu falei também da produção, o próprio produto também emite partículas, mas normalmente quando são produtos que emitem partículas estão confinados, os equipamentos de produção estão confinados, não os deixam o produto libertar as partículas livremente. Portanto, resta o operador é realmente a grande fonte de partículas, e por essa razão é que cada vez mais se usam processos automatizados em que o operador só vai fazer lá o arranque e depois vai no fim recolher os produtos ou ver se há algum problema, não está lá normalmente no interior da sala. É uma grande fonte de produção de partículas. Para o projeto, nós temos duas maneiras de fazerem a difusão do ar tratado.
Há o regime turbulento, obviamente, e o regime unidirecional que não se deve, antigamente designava-se por fluxo laminar. Eu próprio, também às vezes também, quando designo um equipamento, olha, está aqui um fluxo laminar e não deixo de o fazer, mas na verdade, deve-se usar o termo regime unidirecional. Para um regime com difusão turbulenta, pode-se controlar até a classe 6, pronto, ainda 9 não se usa, a ISO 8, ISO 7, ISO 6. Consegue-se controlar razoavelmente bem com o fluxo turbulento. A partir da 6 para baixo, já tem que se usar um regime unidirecional. No caso do fluxo turbulento, podem-se usar filtros absolutos, isso é obrigatório usar filtros absolutos, podem estar instalados na própria unidade de tratamento central ou nos difusores terminais. Há certa, para ISO 6, por exemplo, eu prefiro pôr os filtros nos difusores terminais, porque eu aí tenho garantia de que a última coisa por onde o ar passa antes de entrar na sala é o filtro. Enquanto se eu tiver os filtros na UTA, o ar vai ter que passar por uma série de condutas. Eu não sei como é que as condutas vão estar, se vão estar limpas, se não vão estar bem tratadas ou não, e aí já não tenho garantia de que a concentração de partículas que eu garanti na UTA se mantenha até à sala. Ao passo, se eu tiver filtros terminais na própria sala, eu tenho a garantia de que a concentração é aquela que os filtros deixam passar e nada mais. As desvantagens, para além do preço, porque são mais filtros, obviamente, também têm mais manutenção, porque uma coisa é ter uma bateria de filtros numa UTA e verificar a sua condição, outra coisa é ter, sei lá, 5, 6, 10 difusores com filtros e, portanto, vou ter que, quando mudo mudo todos, e vou ter que monitorizar os filtros todos a ver como é que aquilo está. Normalmente, eles têm um envelhecimento parecido, uma colmatação semelhante, isto é um bocado como os pneus, quando nós mudamos um pneu do carro, em princípio deve-se mudar 2 ou os 4, não é? Porque senão começam a ter desgastes diferentes. E os filtros é exatamente o mesmo, é a mesma coisa. Quando estamos a falar em um regime unidirecional, nós temos então uma difusão num único sentido, enquanto nós com o regime turbulento podemos insuflar o ar, vai lá, a partir do teto, em vários sítios, deixamos o ar fazer o trabalho que tem a fazer de limpeza das partículas e depois retornamos normalmente numa parte baixa, mas não temos uma preocupação muito grande em colocá-lo em frente à difusão, não há arrastamento. Com o fluxo unidirecional há um arrastamento e, portanto, nós conseguimos ali umas linhas de fluxo paralelas, ou geralmente paralelas, que arrastam as partículas na sua passagem. Portanto, levam uma grande quantidade de movimento. Normalmente é ar mais fresco do que o da sala, portanto tem um ar com maior densidade ou maior massa específica e arrastam as partículas na sua passagem. Quando um fluxo unidirecional encontra uma obstrução, ele contorna e a corrente é restabelecida a jusante dessa obstrução. Isto é um bocado como acontece quando nós vemos um rio e há uma corrente de água num rio, nas zonas mais profundas vemos realmente uma determinada velocidade e quando apanha uma pedra ou um seixo, qualquer coisa, vê-se que a linha de fluxo diminui, portanto há ali uma concentração maior de fluxo de velocidade e um aumento de velocidade, mas depois volta, após esse obstáculo, volta a ter o perfil que tinha anteriormente. E com o ar unidirecional isso também acontece. É lógico que temos que ter velocidades adequadas, não pode ser uma velocidade qualquer, tem que ser uma velocidade no mínimo 0,25, nós em climatização de farmacêuticos usamos 0,45 metros por segundo no mínimo. O ar é insuflado diretamente a partir de filtros HEPA ou RUPA, que são filtros ultra eficientes, onde eles são necessários. Normalmente estão colocados no teto e são retornados na parte inferior, muito próximo da zona do fluxo unidirecional. Também há fluxos unidirecionais horizontais, ou seja, insuflamos de um lado e aspiramos do outro. Isso também acontece normalmente em zonas de enchimento de produto, em que nós queremos garantir que não há partículas de umas que vão ter com o operário. O mais normal é eu vir de cima para baixo, e porque é que eu há bocado disse que convém que os retornos sejam próximos? Reparem que eu, se fizer um fluxo turbulento, eu não tenho grande obrigação que o retorno esteja próximo do fluxo turbulento, porque
eventualmente, depois de misturado, o ar é captado e é retornado à máquina. No fluxo unidirecional, a velocidade é importante. E, portanto, se eu tiver uma extração longe da zona onde eu quero que seja protegido, pode haver ali uma diferença de velocidade e um influxo. Pode haver uma variação do sentido do sentido nunca, mas da direção do fluxo no sentido do retorno. E, portanto, perco eficácia. Engenheiro João Cardoso, é que é assim, nós tínhamos a previsão de 1 hora e era só para vermos do tempo. Então, pronto, eu vou dar aqui um saltito, está bem? Agradecia, está bem? Desculpem. Obrigado. Está aqui, só para rapidamente, está aqui um fluxo unidirecional do lado esquerdo e um fluxo do lado direito e um fluxo unidirecional do lado esquerdo. Portanto, aqui o teto totalmente coberto. Então aqui também há algumas demonstrações de CFD. O que é um fluxo turbulento do lado direito e o que é um fluxo unidirecional do lado esquerdo. As linhas de fluxo paralelas e entre si. Em relação, para seguir para um projeto da AVAC, temos que então calcular a classificação, discutir com o cliente qual vai ser o objetivo que vamos atingir, e está aqui uma sala que nós temos aqui como exemplo, em que tem aqui as antecâmaras para pessoas e para materiais, discutimos e calculamos as pressões, e calculamos os fluxos de ar, então cá estão os 60 litros por segundo, é um ΔP de 15 Pascal, com certeza, e passamos à fase de conceber. Na concepção é muito importante fazer diagramas, que chamo-lhe os PNID, que é Piping and Instrumentation Diagrams, que tem todos os conceitos de pressão, temperaturas, classificações, tudo num diagrama que eu costumo fazer, onde tem, além das salas, onde está a classificação, todas as infiltrações e exfiltrações aqui marcadas, também como é que eu vou controlar as diversas utilidades, nomeadamente a água arrefecida, a água aquecida, os caudais em jogo, os filtros, tudo o que pudermos pôr no diagrama, que este diagrama é que vai guiar quem for instalar e vai guiar depois quem for gerir a instalação. Depois, pronto, está aqui o exemplo do desenho, não é grande novidade, é só terem atenção que o cálculo das condutas tem que ser muito cuidado, que é para nós termos garantia de que o caudal é igual em todos os difusores, que é para não haver falhas na distribuição. Isto aqui é um fluxo turbulento. Eu, se calhar, como estamos em cima, eu se calhar deixava esta parte da qualificação, o que é que acha? Se acha que é importante? Pronto, eu falarei só rapidamente da qualificação, que vai, como eu falei há bocadinho, vai desde o design, desde o projeto, passa pela instalação e finalmente o operational. Portanto, toda a qualificação é feita desde a parte de conceito até à parte da operação. E esta qualificação nós temos que garantir que vai estar tudo bem, portanto o projeto tem que seguir as diretivas do cliente, a instalação tem que seguir as diretivas do projeto e finalmente vamos à operação verificar se aquilo tudo funcionou. Há mais uma parte que é na parte de desempenho, que é uma prova final de que foi tudo feito de acordo com as normas e tudo mais, e é isso que permite com que um Infarmed ou uma FDA dê a licença de utilização a uma instalação. Finalmente, a energia em relação à eficiência energética. Devo dizer que está estudado que um consumo energético de uma instalação farmacêutica pode ir até 50 vezes mais do que de um espaço comercial do mesmo tamanho. Isso porque nós usamos muito caudal de ar. Quando estamos a falar em fluxo unidirecional, por exemplo, chegamos a ter 600 renovações ou 600 recirculações. Quando estamos a falar de fluxos turbulentos, andamos nas 15 circulações, enquanto nos edifícios comerciais não andamos acima das 6 a 25. Essa quantidade de ar tem a ver com aquilo que eu falei há bocadinho, para controlar a concentração de partículas, e se vê aqui a mesma coisa, mas desta vez em gráfico, não interessa, isto é só para dizer que em edifícios comerciais andamos entre 6 a 25,
nas salas de farmacêuticas, chegamos até às 600 em fluxos unidirecionais. Portanto, o que nós vamos ter que aqui, o que eu queria chamar a atenção é que, se nós conseguirmos, e eu sei que há elementos para isso, nós normalmente não fazemos variação de caudal, mas se conseguirmos fazer a variação de caudal sem estragar as pressões, em função da quantidade de partículas que são geradas num determinado recinto, nós conseguimos baixar as recirculações, e ao baixar as recirculações, como sabem pela lei dos ventiladores, há uma relação cúbica que pode baixar também o consumo energético, e pronto, e aí nós temos hipóteses de fazer alguma contenção no consumo energético. Pronto, esta parte final foi mais rápida, peço desculpa, entusiasmei-me a falar, fica disponível para qualquer dúvida que tenham. Eu estava aqui de volta do bate-papo, acho que ninguém até agora meteu perguntas, eu esperaria mais um minuto ou dois eu gostei imenso da sua apresentação, para já. O tema é muito abrangente, e moroso, e desculpa da minha parte ter interrompido o seu discurso. Não, fez o seu trabalho. Fez o seu trabalho. Fez o seu trabalho. Bom, como não há perguntas, eu vou agradecer ao engenheiro Antero a disponibilidade que demonstrou em colaborar connosco, apesar de já ter sido membro da EFRIAC e continuar a ser, e diretor, agradeço imenso. Saliento a boa qualidade da sua apresentação e a temática que abordou, e, finalmente, agradeço também aos participantes, todos os participantes, e sobretudo aos nossos sócios beneméritos que nos apoiam nas apresentações. Eu, pela minha parte, agradeço mesmo muito ao professor Antero pela sua comunicação. Se não houver mais nada para falarmos, eu dava por concluído o webinar. João Ramalho, permite-me, há uma pergunta. Sim. Há uma pergunta, sim senhor, isso é que é. É que eu não a vi. Diz assim, como é feita a compensação quando há instalações de espoeiramento na sala? Pronto, por acaso não falei disso, mas é perfeito, é mais uma, vamos chamar-lhe mais uma exfiltração, não é exfiltração, mas é mais uma saída de ar que temos que compensar, sem dúvida. O que é que se faz? Temos que conhecer o regime, se é permanente, se é aleatório. Se for permanente, o caso é mais simples, porque temos que entrar com essa extração localizada e fazer o balanço, neste caso volúmico. Nós não fazemos balanço mássico em ar-condicionado, porque assumimos que a diferença de massa específica não é muito grande entre a entrada e a saída do ar, e, portanto, fazemos balanços volúmicos. Mas aí fazemos o balanço, e se for uma extração fixa, tudo bem. Se for uma extração que não é fixa, nós temos que fazer dois balanços, temos que fazer com e sem o desempoeiramento a funcionar. E vemos qual é o caso mais desfavorável e, eventualmente, teremos que aumentar a quantidade de ar novo para compensar em determinadas alturas e noutras alturas não. Eu, normalmente, o que eu faço é, se é uma sala com pressão negativa, eu calculo a sala sem o desempoeiramento a trabalhar, e calcula a pressão. E depois, se o desempoeiramento arrancar, a pressão vai baixar mais, portanto fica mais negativo. E isso não é grave, porque estou sempre do lado seguro. Se for uma sala com pressão positiva, o caso é mais grave, porque imagino que eu estou a desempoeirar e, portanto, estou a baixar a pressão de uma sala com pressão positiva, eu, portanto, vou ter que fazer o balanço com o desempoeiramento em funcionamento. Em funcionamento, assim é que é. E depois, se ele parar, a pressão aumenta e, portanto, todo o lado seguro. Estão a entender? Portanto, no fundo é isto. Tem que se entrar com esse balanço também. Eu não falei nisso porque não era, achei que era, pronto, mesmo assim já foi uma hora de apresentação, então iremos por aí afora. Já agora surgiu-nos outra pergunta, que é, boa prática, 100% de ar novo ou recirculação? Esta não é obrigatória para filtros EPA? Pronto.
a recirculação ao ar novo e filtros EPA não têm a ver uma coisa com a outra, são coisas alternativas. A renovação de 100% ar novo é, por exemplo, quando estamos a falar, ainda há pouco tempo fiz uma instalação, projetei uma instalação de produtos oncológicos, por exemplo, né? Aí o que é que acontece? Não podemos dar ao luxo nunca de fazer esse ar recircular através de unidades de tratamento de ar e ir a parar não se sabe onde, né? Portanto, uma máquina serve mais do que uma sala, eu posso estar a aspirar ar de uma sala que tem lá partículas, pode ter partículas potencialmente perigosas para a saúde humana, e aí eu tenho que as deitar fora, através de filtros especiais e tudo mais. Outra razão para usar 100% de ar novo tem a ver com salas diferentes, servidas por uma mesma unidade, mas que nas salas diferentes existem processos de fabrico diferentes, produtos até diferentes. Ora, se eu estou a usar a mesma máquina para várias salas, eu só tenho a hipótese de garantir que não há cruzamentos, não há contaminações cruzadas. Vindo de uma sala, passa pela máquina e vai parar a outra. Só há uma maneira de evitar isso, é com 100% de ar novo. Portanto, é as duas razões que me fazem levar 100% de ar novo. Mas digo já que é de evitar, por questões de custo energético, evitar utilizar 100% de ar novo. No limite máximo eu uso 15%. Agora, seja 100% de ar novo ou não, os filtros EPA são sempre obrigatórios. Não tem a ver com a quantidade de ar novo. Bem, outra pergunta que eu tenho é, no cálculo do valor do caudal de extração de uma sala que tenha sistemas de desenfumagem, devemos considerar as desenfumagens para o cálculo de extração? Vamos lá ver, há uma coisa que eu digo já que eu não deixo pôr nas salas limpas, que é a desenfumagem, né? É totalmente proibido. Mas isto estou a brincar, porque já me obrigaram a pôr desenfumagem nos corredores limpos, né? É uma coisa do outro mundo. Mas, tal como qualquer instalação, a desenfumagem é um sistema que está parado, não é? Está parado e está estanque, está desligado. Se houver necessidade de desenfumagem, eu quero as pessoas todas fora da sala, não é? Portanto, aí acabaram-se as pressões, acabaram-se as partículas, acabou-se o produto, as pessoas têm que sair ali rapidamente, portanto, não tem uma coisa a ver com outra. Bem, a última pergunta que nos surgiu e damos por terminada com a resposta do engenheiro é esta última, que é: qual o seu parecer em relação aos air showers comparativamente a uma antecâmara com cascata de pressões? Olha, eu por acaso agradeço a quem me fez essa pergunta, porque eu sou um bocadinho anti-air shower. Eu gosto de tomar duche, mas é da água air shower. Air shower, o que é o air shower? O air shower é uma antecâmara também, onde as pessoas entram e depois há ali um regime turbulento, forte, com grande renovação de ar. Em princípio, abana-nos todos ali, abana o cabelo, abana os fatos onde nós estamos, e as partículas que são libertadas são transportadas embora, não é? E as pessoas ficam todas contentes, olha, eu estou limpo. Só que há bocado eu falei-vos e disse-vos que um operador, mesmo com aqueles cuidados todos de não se movimentar bruscamente e tudo mais, bem vestido, ele liberta montes de partículas. As partículas não deixam de ser libertadas, vão continuar a ser libertadas. Nós praticamente estamos sempre a libertar partículas. São de pele, de pelo, de transpiração, até de evaporação da própria da maneira como falamos. Agora fala-se muito disso, não é? Por causa do Covid. A quantidade de partículas que as pessoas deitam cá para fora só por estarem a conversar, e se estiverem a gritar então ainda mais, não é? E, portanto, não é o air shower que vai evitar essa consideração. Uma antecâmara tem aquela grande vantagem que é evitar que haja ligação direta entre uma zona limpa e uma zona não limpa. Porquê? Porque as portas estão interbloqueadas, ou mesmo que não estejam, a pessoa não pode abrir duas portas em simultâneo. Portanto, não há correntes de ar diretas de uma zona suja para uma zona limpa. E, portanto, as partículas não entram. Em relação às pessoas já entraram, não é? Não há muito mais a fazer. Bom, então eu estou terminado, agradeço novamente a sua excelente comunicação, engenheiro Cardoso, e até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos e saúde. Obrigado a todos. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Boa noite.